há como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor. Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesma, é tomar minha cruz e seguir os teus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus, viver, viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Amém. Uma boa tarde a você.
Estamos começando oficialmente o ano eclesiástico em 2023. Hoje começamos com uma semana de oração, uma semana de evangelismo, onde você está convidado a participar todos os dias durante essa semana, do dia 21, hoje, começando hoje, até o sábado que vem. Eu quero agradecer aqui, nós temos alguns convidados, né? A Regina, que recebeu o livro, o Roseli, a Carol, a Cris, o Micael e o Ricardo. Que Deus os abençoe. Receberam o livro Grande Conflito, que é o livro missionário desse ano e do ano que vem. O tema da nossa semana de oração é esperança no grande conflito. Grande conflito entre o bem e o mal, que segundo há uma música muito conhecida aí, de autoria desconhecida, começou há mais de 10 mil anos atrás. E o grande conflito, na verdade, essa série, essa semana, é para nós conhecermos um pouquinho a respeito do livro do Apocalipse. Eu não vou fazer a semana toda, terá a cada noite, a cada dia, a cada noite, um pregador diferente. Amanhã, às 19 horas, de segunda a sexta, às 20 horas, encerrando no próximo sábado, às 10 horas. Convide vizinhos, convide amigos, convide familiares para estarem aqui presentes e conhecer um pouquinho mais da mensagem do Evangelho, principalmente o contexto de Apocalipse, o livro para os nossos dias. E hoje nós vamos falar a respeito de Apocalipse capítulo 1. Abra sua Bíblia aí. Em Apocalipse capítulo 1, vamos conversar um pouquinho a respeito desse livro. A maioria das pessoas, quando ouvem a respeito do livro de Apocalipse, ficam com medo. Ouvindo essa palavra, pensam em fim do mundo. Praticamente é um conceito popular, né? Está fixado na memória popular a palavra Apocalipse ligado ao fim do mundo. A questão é que a palavra Apocalipse significa revelar o que está oculto. É a revelação daquilo que está oculto. Apocalipse, então, significa revelação. No capítulo 1, verso 1, qual é a primeira palavra que aparece aí na Bíblia? Revelação. É o título do livro. É o motivo do livro existir. É o porquê Deus fez com que João escrevesse esse livro e preservasse até os nossos dias. Antes de lermos, vamos orar. Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que está nos dando de estudarmos a Tua palavra nesta manhã. Pai, perdoa os nossos pecados, purifica-nos e santifica-nos através do batismo do Teu Santo Espírito e nos traga sabedoria, entendimento, discernimento a respeito do Teu livro, da Tua mensagem, e dá-nos o poder para colocá-la em prática em nossa vida. Que Teus santos anjos celestiais acampem-se ao nosso redor, protegendo-nos, livrando-nos de todo mal neste momento, Pai. Manifesta a Tua presença. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. E então o livro começa com o título Revelação. Esse é o nome do livro. Esse é o significado da palavra Apocalipse. É revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. A respeito de Jesus Cristo. É a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Se você quiser conhecer Jesus Cristo, esse é o livro. As pessoas falam muito de Mateus, Marcos, Lucas e João,
ali você conhece o ministério de Jesus Cristo. Ali você conhece o ministério terrestre de Jesus Cristo. O que ele fez, o sacrifício dele. Mas quem é Jesus Cristo, você conhece através do livro de Apocalipse. O que ele está fazendo em 2023, em 21 de janeiro, é através do livro de Apocalipse. É a revelação de Jesus Cristo. Da parte de quem? Que Deus, o Pai, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para quem que são? Para os servos, para aqueles que seguem, para aqueles que se escravizam sobre ele, né? Temos que viver mais Cristo e falar menos a respeito de Cristo. Os seus servos. O que em breve deve acontecer. E que ele, Jesus Cristo, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus para o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja que é uma cadeia de revelação, e aí talvez algumas pessoas, lendo esse primeiro trecho, esse primeiro pedacinho dos 3 primeiros versos, se perguntam assim: mas por que o Pai tem que se revelar a respeito de Cristo para o próprio Cristo? Será que o Pai, então, é maior do que Cristo e Cristo é menor? Cristo é um semideus? Jesus Cristo é um semideus, está abaixo do Pai, porque ele, o Pai, revela algo a respeito do próprio Cristo? Não. Um testemunho só é válido dentro dessa cultura. Um testemunho só é válido quando apresentado através de outra pessoa e não da própria pessoa. É como se eu viesse aqui no púlpito e começasse a falar da minha vida, de quem eu sou e de onde eu nasci e quais são as minhas habilidades, quais são as minhas técnicas. Sabe o que iria acontecer com você? Logo você ia começar a pensar assim: nossa, mas pessoa arrogante, ele está falando dele, só dele, o que ele faz e o que ele é. E então, como característica da divindade, essa característica de sacrifício, de humildade, desse Deus que se humilha para se revelar para mim, para você, ele não vai se exaltar, mas o testemunho vem de outro. E através de outro, através do anjo, que testifica de quem é o quê? Jesus Cristo. Então, é Deus Pai falando da pessoa de Cristo, que é revelado através do anjo e entrega essa revelação a quem? A João, ao servo. João, aqui no caso, representante não só dos discípulos, dos 12, o último vivo, nessa época só tinha ele vivo. Todos os demais haviam morrido em missão, morrido pelo testemunho. E João estava onde nessa revelação? Em um destino parecido, em possivelmente um fim parecido. No verso 9 ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos. E por que ele estava lá? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, esse testemunho que o Pai dá a respeito de Cristo, que é enviado através do anjo e chega a João, é um motivo justamente de ele estar preso em uma ilha deserta, rochosa. João possivelmente, entendemos que ele pensava: olha, chegou o meu fim.
chegou o meu fim, está selado, estou aqui exilado nessa ilha, e agora o que será da igreja? O que será do testemunho? O que será da obra? O que será da missão? O que vai acontecer? Jesus não voltou. Pedro morreu. Tiago morreu. Estevão foi o primeiro mártir. Timóteo morreu. Tomé morreu. Timóteo não, Tomé. Tomé morreu. Paulo morreu. O grande pregador, o grande missionário do Império Romano, foi decapitado. E estou eu aqui com 90 anos em uma ilha deserta. O que será de Jesus Cristo? O que será da igreja? O que será da missão? O que será da obra? O que será das promessas que Deus deu? É nesse contexto que Deus decide dar essa última revelação. João não haveria de morrer nessa época, ele sairia ainda da ilha, voltaria para a igreja de Éfeso e ainda daria tempo dele escrever o Evangelho de João. Mas é nesse momento de falta de esperança, falta de perspectiva, que Deus, na infinita misericórdia, olhando para o servo dele, João, em uma ilha deserta, decide se revelar. E aqui talvez seja uma mensagem para você. No momento que você não tem esperança, no momento que você não tem perspectiva, no momento que você olha a situação ao seu redor e parece que o mal vence e que não há justiça, que não há bondade e que parece que todo mal vai triunfar, é nessa hora que Deus então se revela. É nessa hora que Deus se revela. E o livro de Apocalipse é justamente essa revelação máxima da pessoa de Jesus Cristo. É uma revelação de quem Ele é, do que Ele fez, do que está fazendo e do que fará por sua igreja. E o livro, então, deixa bem claro nesses primeiros capítulos. Veja, o livro de Apocalipse, ele usa 276 citações do Antigo Testamento. Citações diretas. Se você for contar as citações indiretas, o número varia, mas alguns teólogos já encontraram em torno, próximo a 500 citações, diretas e indiretas. Esse número chega até 1000, se você for pegar palavra por palavra. Então veja, o fundamento do Apocalipse está no Antigo Testamento. Está no Antigo Testamento. A palavra de Deus é única, é uma só. Não há divisão. Essa divisão que fazemos do Novo Testamento e Antigo Testamento é uma divisão pedagógica, didática, só para você ter uma noção que tudo que está no Antigo Testamento é antes do ministério de encarnação de Jesus Cristo, quando Ele se encarnou e veio aqui em carne e osso. E tudo que está escrito no Novo Testamento significa que foi escrito pós-encarnação de Cristo. É apenas uma divisão didática, mas não que uma parte é mais importante do que a outra, que uma parte se sobrepõe à outra, que uma parte foi anulada, invalidada, e a outra foi validada e permanece. Não. Toda a palavra, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Qual é a revelação e como se dá? E para quem se dá a revelação?
E aí João começa escrevendo no verso 4, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. Veja, a revelação, ela tem um público destinado. O povo de Deus, as igrejas. Quando João usa esse termo aqui, graça e paz, ele está usando um cumprimento da época. Graça era a maneira como os gregos, os gentios, se cumprimentavam. Hoje a gente fala assim, e aí, beleza? Ou bom dia. E aí, tudo certo? Hoje a gente fala dessa maneira. Nesse período aqui eles falavam graça, caris. Era a maneira dos gregos se cumprimentarem. E paz, shalom, era a maneira dos judeus se cumprimentarem. Então a carta é destinada à comunidade de fé, à igreja de Cristo, graça e paz, caris, shalom, a comunidade toda. Afinal de contas, lá no livro de Éfeso, Paulo diz que não há mais separação entre gregos e judeus, entre gentios e judeus. Deus, em Cristo, derrubou a parede de separação entre os povos. Há um só povo, um só Senhor, uma só palavra, uma só fé, um só batismo. Ele fala. Então, graça e paz a vós outros. Da parte de quem? Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Deus Pai. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. O Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Soberano dos reis da terra. Quem é soberano dos reis da terra? Não vou entrar nesses assuntos aí, tá? A gente vai ficar em Apocalipse, mas grava essa frase aí, viu? Quem é o soberano dos governantes da terra? Quem é o soberano dos presidentes dos países? Não se desgaste com política, viu? Ele é o soberano. Ele é o soberano. E ele vai julgar. Ele está julgando já, viu? Ele está julgando. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o primogênito dos mortos. Você não deve temer a morte. Não tema a morte. Ele é o primogênito dos mortos. Não tema a morte. Ele é a vida. É a fiel testemunha. Ai daquele, como termina o livro, né? O capítulo 1, ele é em paralelo com o último capítulo. Ai daquele que tirar algo da palavra. Ai daquele que colocar algo na palavra. Por quê? Porque a palavra é a própria revelação de quem? Do Senhor Deus. Ele é a fiel testemunha. Ai daquele que alterar algo nisso. Ai daquele. Nessas férias, fazer uma digressão aqui, né? Nessas férias eu acabei fazendo algo muito raro. Eu acabei entrando num embate dentro da rede social. Mas foi breve, viu? Depois eu saí fora e falei, não adianta, não dá fruto isso aí. Tem um pastor que já foi professor de teologia em nossa igreja, que saiu da nossa igreja nessas férias agora de final de ano. E eles estão montando uma igreja nova, uma igreja aberta, de acolhimento universal. A nossa igreja ela é aberta. Tem alguma chave lá fechando o portão ali na rua? Alguém exigiu alguma coisa para você entrar aqui na igreja essa manhã? Então, mas esse termo igreja aberta, de acolhida, universal aí, né? Esse termo significa
talvez aquilo que você já está pensando aí, né? Uma igreja que vai decidir não pregar sobre alguns temas, dentre ele a homoafetividade. E então eu não resisti, eu acabei falando lá, a senhora que começou a anunciar isso aí, eu falei assim, bom, eu espero então que vocês preguem aí o código de santidade de Levítico 11 até Levítico 20 para esse povo aí, para todo mundo, né? E alguns começaram a me atacar lá. Cuidado, viu? Jesus Cristo é a fiel testemunha. Ele não muda. Ele não muda. O eterno é colocado aqui, aquele que é, que era e que há de vir. Ele não muda. Deus não está aqui para satisfazer as tuas afeições e desejos. Não. Deus, ele existe para que ele receba adoração. E a adoração está ligada a sacrifício. E sacrifício está ligado a você abrir mão daquilo que você mais gosta, daquilo que você mais preza, daquilo que você mais valoriza. Até que ponto? Bom, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. E Paulo foi o pregador que foi porque ele entendeu isso aí. E ele falou, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. A vida que eu vivo hoje, não a vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Ele é a fiel testemunha. Só que note o que movimenta tudo isso. No final do verso 5, aquele que nos ama, metade do verso 5 final, né? Aquele que nos ama, o Pai, e pelo seu sangue. Eu acho muito bonita essa construção aqui. Fala pelo seu sangue, mas espera aí, o Pai não derramou sangue, né? Mas o Filho derramou sangue e é uma construção dúbia aqui. É o Filho que derramou o sangue, mas era o sangue do quê? Do próprio Pai, que está interligado. E pelo seu sangue nos libertou do quê? Dos nossos pecados. E nos constituiu reino de sacerdotes. Para pensar. Nos constituiu reino. Sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que revelação absurda aqui de quem Deus é e de quem nós somos. Somos seres pecadores. Quando, pai e mãe, quando você tem um filho que está cometendo algo errado, você elogia o filho? Você incentiva o filho no caminho do erro? Pois bem, a mensagem é essa. Ele é santo e nós pecadores. Ele é eterno. Nós, seres mortais, por causa do pecado. Ele é puro, nós somos impuros. Mas, através do sacrifício feito na cruz do Calvário, ele transforma tudo isso em uma comunidade de reino, de sacerdotes, ou seja, você pode ir direto ao Pai, você não precisa ter medo. Ele é santo, ele é puro, ele é perfeito. Eu e você somos pecadores miseráveis, que não merecemos nada dele, mas em Cristo ele nos constitui sacerdote. Sacerdote é aquele que se aproxima do Pai. Sacerdote é aquele que entra dentro do santo e do santíssimo no santuário. Sacerdote é aquele que tem a comunhão, que é o intercessor, que tem relacionamento com esse Deus que faz tudo isso baseado no quê? No amor. Baseado no amor. Aquele que nos ama. Aquele que nos ama.
E aí vem a promessa que é tão repetida dentro das Escrituras, mais de 2.000 vezes. Eis que vem o quê? Com as nuvens, eis que vem com as nuvens. E quem é que vai ver? Todo. Crente e descrente. Crente e ateu. Aqueles que temem e aqueles que zombam. Todos verão. E você não vai ver pela televisão não, viu? Você vai ver com seus olhos. Seus olhos verão. Todo olho verá. Até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E ele coloca: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu gosto muito disso aqui, viu? Como é que ele se identifica? O Todo-Poderoso, El Shaddai. Sabe aonde que é usado esse termo? Quem é que chuta aí? Para quem que ele se apresentou como Todo-Poderoso a primeira vez na Bíblia? Olha como que é importante você conhecer o Antigo Testamento. Antes. Para quem que ele se apresentou como El Shaddai? Abraão. Então olha só, o que ele está falando? Eu sou aquele que fez aquela promessa lá em Gênesis, logo depois do dilúvio, porque aquele pessoal do dilúvio, eu já fiz um pré-acerto com eles lá, né? O juízo já veio para aquela turma lá. Aquela turma lá já recebeu um juízo de água. Morreram todos. E somente uma família. E dentro dessa família, através de Sem, eu chamei Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Abraão caminha até Betel, e quando Betel, ele constrói o primeiro altar. E construindo o primeiro altar, ele fala: ser fiel e anda no meu caminho, eu sou o Senhor, El Shaddai, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E aí ele retifica a promessa no capítulo 15, Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17. Ele vai, ratifica. Ele vai ratificando, repetindo, reafirmando a aliança. Então ele é o mesmo Deus, ele não muda, gente. Ele não muda. Vale a pena ou não vale a pena você confiar num Deus que não muda? Vale a pena ou não vale a pena você depositar a fé em um ser que o que ele disse ontem e o que ele diz hoje valerá para todo sempre? Esse Deus que você deve depositar a sua confiança. Esse Deus que você deve buscar, conhecer. Através do que, gente? Bem-aventurados aqueles o quê? Que leem. Nós estamos começando um ano eclesiástico. Eu não sei se você já começou seu ano bíblico em janeiro. Mas se você não começou, comece. Porque a maneira de Deus se revelar é através da Bíblia. Não tem outra maneira, gente. A maneira de você conhecer Jesus Cristo é através das Escrituras. O que Jesus falou? Examinai as Escrituras. Elas testificam o quê? De mim. Numa conversa com os fariseus ali, ele falou: olha, examinem as Escrituras. Elas testificam de mim. Quando Jesus foi falar com os apóstolos, está lá em Lucas 24, depois você lê lá. No último capítulo, quando Jesus foi falar com os 2 discípulos no caminho de Emaús e depois com os demais apóstolos, Lucas escreve lá, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas e os salmos, falou de tudo que a seu respeito ali dizia. Ou seja,
Como é que você conhece Jesus Cristo? Lendo a Bíblia, gente. E nós estamos no ano de 2023. Eu não sei como é que foi o seu ano de 2022, mas se você não leu a Bíblia em 2022, você tem que ler em 2023. Você tem que ler. A única maneira de você conhecer a Deus, a única maneira de você conhecer a Jesus Cristo é através da palavra escrita. E aí talvez você se questione, mas por que escrito? Sim, porque lá em Isaías diz que o nosso pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados impediram que nós ouvíssemos Ele diretamente. Então, a palavra é o caminho para você ter contato. Por exemplo, por que fala aqui no capítulo 1, verso 4, olha, da parte dos 7 espíritos. Por que Espírito Santo aqui é chamado de 7 espíritos? Veja em Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías capítulo 11, verso 2. Quem achou primeiro aí, leia para mim, por favor. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, traz conselho e poder. O saber, o amor e o temor do Senhor. 7 espíritos. Está falando de quem? Do próprio Espírito Santo. Agora, como é que eu vou entender lá no verso 4 de Apocalipse 1, por que está falando 7 Espíritos de Deus? Porque está explicando isso lá no Antigo Testamento. Por isso você tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Ah, pastor, mas esse livro é muito grande, eu não tenho memória para tudo isso aí. Jesus avisou assim, olha, não fique preocupado com isso. Primeira coisa lá em Tiago, fala, peça a Deus sabedoria que Ele dá o quê? Liberalmente. Se tem uma oração que Deus responde, é quando você pede sabedoria a Deus e Ele vai te dar o quê? Liberalmente. Ele não vai reservar nada, Ele te dá tudo. Sabedoria sobre esse assunto aqui, lógico, né? Peça a Deus sabedoria e Ele vai te dar liberalmente. Segunda coisa, Jesus também fez essa promessa, falando assim, olha, quando você comparecer perante pessoas e tiver que falar a respeito da palavra, não se preocupe, porque o Espírito vai trazer à sua memória tudo aquilo que você já ouviu antes. Qual que é o grande problema? O grande problema é que a pessoa não ouve. Então, faça um plano nesse ano de 2023. E essa manhã você veio aqui para ouvir somente isso. Faça um plano. Faça um compromisso em conhecer Jesus Cristo. E se você já leu a Bíblia, leia novamente. Conhecer Jesus Cristo é através da palavra. Faça um plano nesse ano de você ler. Pastor, mas como é que eu leio a Bíblia? Do começo mesmo. Gênesis 1. E vai lendo. E a hora que chegar naqueles nomes lá, um monte de nome chato, continua lendo. Né? Continua, depois você acostuma. Continua lendo. Ah, mas e se eu não entendi um trecho? Continua lendo. E sabe o que você faz? Anota num caderninho um trecho que você não entendeu e começa a orar por aquilo ali. Senhor, não entendi isso aqui direito, viu? E eu vou te dar uma dica. Se você lê algo que te incomodou, presta atenção, porque o Espírito Santo de Deus está dando um puxão de orelha em você. É aquilo que Ele quer que você mude.
um segredo para você entender a Bíblia, viu? O segredo para entender a Bíblia não é ter um QI, um coeficiente de inteligência alto. O segredo para entender a Bíblia é você ser submisso à Bíblia. Ou seja, eu ler com um coração disposto a obedecer, mesmo que aquilo me incomode. Mesmo que aquilo me incomode, eu tenho que ter um coração disposto à obediência. Leia a palavra. Nós estamos vivendo num período, gente, isso não é novidade na história humana não, viu? Começou lá no Éden. Nós vivemos num período de um monte de informação e de um monte de informação, muitas delas mentirosas. Mentirosas. Você vai confiar a sua vida? Vou citar só um exemplo polêmico aqui, né? Vou citar um exemplo bem polêmico aqui. Tenho até medo de estragar o sermão. Mas, enfim, é uma realidade. Não sei se vocês acompanharam no estado da Flórida ou na Europa, alguns países que estão proibindo certos tipos da vacina do Covid. Porque está morrendo mais pessoas por conta da vacina do que por conta da doença. Então, vou pegar esse gancho, esse exemplo. Lembra qual que foi a frase mais dita durante a pandemia? Que você deve confiar em quem? Na ciência. Que você deve confiar na ciência. E aí eu fiquei parando e pensando, quando eu comecei a ler essas notícias, né, o governador da Flórida, o Ron DeSantis, ele criou uma espécie de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, contra as indústrias por conta dos efeitos da vacina, onde muitos adolescentes estão morrendo de parada cardíaca. E aí eu fico pensando assim, né? O camarada passa 5 anos fazendo uma faculdade chamada biomedicina. Depois ele passa mais ou menos uns 5 anos fazendo muito mais, uns 9 anos talvez, mestrado e doutorado em especialização dentro da área da biomedicina, que vai cuidar exatamente de virologia, da criação de vacina. O camarada estuda 10, 15 anos. E aí, por causa de dinheiro, que a verdade é essa, a verdade nua e crua é essa, por causa de dinheiro, ele assina um documento lá falando que está tudo certo, que não vai fazer mal, para manter o emprego dele, ou para até ganhar vantagens para isso. E eu estou citando só um pequeno exemplo da sociedade que a gente vive. E de médicos que falsificam próteses. E aí vai longe a lista, né? O que eu estou querendo dizer para você, citando esse exemplo, é o seguinte: que não é uma posição social, um diploma, um grau de instrução que vai gerar uma confiabilidade naquilo que a pessoa está dizendo. Nós vivemos em um mundo mentiroso, liderado por mentirosos e dominado por mentirosos, porque o diabo é o pai da mentira e muitos desses seguem o diabo. E como é que a gente sobrevive em um mundo desse? Não tem outro caminho, entenda isso aí. Tem sacerdotes mentirosos por aí também, viu? Pastores mentirosos por aí. Para pregar o que agrada o ouvido do público. Para a pessoa sair da igreja falando, nossa, olha, até chorei no sermão.
Me tocou profundamente. Pastores mentirosos. Não é diferente do médico mentiroso, do engenheiro mentiroso, do dentista mentiroso. Qual é a testemunha fiel e verdadeira? E aí você entende por que Deus decidiu se revelar de maneira escrita. Esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Você está entendendo por que ele escolheu o escrito? Porque aí não tem escapatória. Não dá para alterar. E até isso acusam, né? Alguns dizem por aí, não, mas quem é que prova que a Bíblia de hoje é a mesma que foi escrita lá? Ué, soberania divina. Soberania divina. Outra coisa, não é só a soberania divina não, tá? É que quando eu leio isso aqui de Gênesis, Apocalipse, por exemplo, tem alguns errinhos de tradução. Eu vou ser sincero com você, tem alguns errinhos de tradução, mas não compromete o todo da mensagem, não compromete, porque Deus não permitiu. Deus, de maneira sábia, sabendo com quem ele estava lidando, a Bíblia, ela trata da salvação através de Cristo Jesus, de santidade que eu devo ter, viver uma vida santa porque Ele é santo. E ainda que tem um ou outro probleminha de tradução, não compromete o todo da mensagem. Por quê? Porque a mesma lição ela é repetida várias vezes através dos 44 autores, através dos 67 livros, e não compromete. Porque a mensagem ela é repetida, intencionalmente repetida, para você entender. Aquilo que foi dito lá para Abraão, Isaac e Jacó, foi dita para outros também, de maneira diferente, mas a mesma mensagem. Não existe, muito difícil manipular esse livro. Deus não permite isso. Vou explicar de maneira para terminar aqui, para você entender como é precioso. Você sabia que todo governo ditatorial, vou explicar de maneira ilustrativa para você entender. Você sabe qual que é um dos primeiros atos de todo governo ditatorial? Ele é censurar pessoas que falam contra ele. Por quê? Se eu censuro pessoas, eu começo a manipular a informação, certo? E aí chega um ponto, dependendo de países onde a ditadura ela é mais forte, mais desenvolvida, são poucos porta-vozes que é permitido. Então tem só um canal de televisão que é permitido dar notícia, tem só um assessor de imprensa e assim vai. O oposto disso é liberdade. Quando o país ele é um país livre, não está sob ditadura, a informação ela corre o quê? Solta. Não há censura. Quando você vai para a Bíblia, tem mais de 20 mil manuscritos, cópias. Deus esparramou a mensagem dele, a Bíblia dele, em várias línguas, para várias nações, para várias pessoas. Não tem como manipular, porque aí está rodando o mundo todo. Era impossível editar, impossível querer direcionar o ensino, dado o tamanho de cópias. Isso é liberdade de informação. Não dá para censurar, não dá para editar, não dá para manipular. Então você tem 20 mil manuscritos, mais ou menos, do Evangelho de Mateus. E aí você tem 6 de Homero. Homero, sim, eu fico em dúvida se foi manipulado os textos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, ou não. Mas a Bíblia não. A quantidade de testemunhas.
faz com que a gente entenda que é a verdade preservada. Ellen White teve esse cuidado também. Estou fazendo uma outra digressão aqui, viu? Ellen White nunca permitiu que uma pessoa cuidasse dos seus escritos. Enquanto ela escrevia, tinha em torno de 15 copistas, secretários e secretárias, já copiando. E nunca esses escritos permaneceu sob o poder de uma única pessoa, sempre de um grupo nomeado, para não ter manipulação. A Bíblia é confiável? Bom, eu falo e sempre recomendo. Leia o livro de Daniel e Apocalipse, estude o livro de Daniel e Apocalipse junto. Você vai ver o quão confiável ela é. Quão confiável ela é. Mas a questão é que você precisa ler a Bíblia. A mensagem dessa manhã é uma mensagem simples para você entender que a revelação vem de Deus através dos anjos, por meio dos seus servos, e é dada o quê? Às 7 igrejas. A revelação está aberta, gente. Quando a pessoa fala para mim assim, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, o problema é que não está lendo a Bíblia. Se você não sabe a vontade de Deus para a sua vida, é porque você não está lendo a Bíblia. Porque a vontade de Deus é manifestada na palavra. Pastor, por que tem tantas religiões em uma só palavra? Se é um só Deus, uma só Bíblia, por que tantas religiões e tantas igrejas? Porque as pessoas não leem a Bíblia. Porque se lessem, muitos falsos profetas iriam cair por terra. Muitos falsos ensinadores iriam cair por terra. A verdade é só essa. Só que você tem que não só ler, não ler por obrigação, mas ler entendendo que esse Deus te ama. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 4. Da parte daquele que nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama tanto. E de repente você até nem entende a palavra amor. Ou entende de maneira que o mundo ensina aí, né? Mas Ele te ama incondicionalmente. Independente da sua condição, Ele te ama. Mesmo Ele sabendo que você, mesmo Ele sabendo que eu seríamos pecadores, Ele nos criou. Ele nos deu vida e nos trouxe até aqui, 21 de janeiro de 2023. Nos preservou até aqui. Mas você precisa ler. Leia a palavra. Porque Ele te ama. E Ele escreveu uma carta para você. Ele escreveu a respeito dele para você, dele mesmo para você. E está aqui revelado quem Ele é. Através da história de homens e de mulheres aqui também estará revelado quem você é. Porque você vai acabar achando paralelos nas personagens aqui. E você vai perceber que, de repente, você fraqueja na fé, como Abraão fraquejou mentindo. De repente, você vai descobrir que você é um adúltero, como Davi foi um adúltero. De repente, você vai descobrir que você é um assassino,
como Paulo foi um assassino. De repente você vai descobrir que você é um arrogante, como Pedro era arrogante. Mas para todos esses que eu citei, houve salvação, houve transformação e houve a promessa de vida eterna. Portanto, há promessa de salvação, de transformação, de vida eterna. Mas você tem que ler. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que leem. Bem-aventurado aquele que lê. O oposto do bem-aventurado é perdido, maldito, perdido, sem graça, desgraçado, né? Sem a graça, aquele que não lê. Então você deve ler. E aí se você fala assim: pastor, eu tenho preguiça de ler. Bom, a Bíblia diz lá que preguiçoso não entra no céu. Preguiçoso não entra no céu. Então é algo que você tem que vencer. Deus não está perguntando se você gosta de ler. Deus não está perguntando se você tem preguiça para ler. Deus não está perguntando se você tem tempo para ler. Deus falou: bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê. Então, faça um compromisso nesta manhã com Deus, não comigo. Faça um compromisso com Deus. Saindo daqui, essa tarde ainda, leia o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1. Essa tarde, leia Gênesis capítulo 1. E amanhã, leia o capítulo 2. Uma dica prática, tá? Coloca aí no seu celular ou um bilhete na porta da geladeira. Coloca o momento do dia que você vai ler a Bíblia. Pense, mas fale ali, ó, todos os dias, de tal hora a tal hora, eu vou ler a Bíblia esse ano. Porque quanto mais você detalhar, mais você está dando uma ordem para o seu cérebro que vai ajudar a vencer a preguiça. Vai ajudar a vencer quando vem tribulação. Que se tem uma coisa que Satanás não gosta é quando a pessoa começa a ler a Bíblia, viu? E aí ele começa a trazer tribulação. Até pessoa que você não faz anos que você não viu, ela vai ligar para você ou vai tocar a campainha da tua casa, viu, para aparecer. Estou falando não porque já aconteceu comigo, viu? Põe lá, todo dia de tal hora a tal hora. Você vai ver. E aí fala, está repreendido, Satanás, viu? Aquele horário é o compromisso seu com Jesus. Ele quer se revelar para você. O Espírito Santo quer habitar em você. O espírito de sabedoria, de temor, o espírito do perdão, de reconstrução, e é através da palavra. Coloque este livro no teu coração, na tua mente, e você vai ter um bom ano de 2023. Amanhã a gente continua estudando o livro de Apocalipse. Nós teremos mais uma música, depois eu faço a oração final.
nunca mais falou comigo nenhum simples obrigado, porque hoje eu tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua só chamar que eu vou correndo te encontrar. Quando você vai voltar pra mim? Estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Muito em breve eu volto e não há outra chance. Filho, tanta coisa pra dizer, oh filho. Tenho um presente pra você, oh voltar, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Amém. Ele escreveu uma carta para você. Ele escreveu a Bíblia para você. O livro dele para você. Porque ele te ama. Ele quis se revelar a você. E ele se revelou já a você. Mas você tem que ir de encontro a essa revelação. Você tem que tomar a decisão de ler. E eu quero fazer um apelo aqui. Eu não vou fazer a oração final sem um apelo. Eu gostaria de saber aqui quantas pessoas já estão lendo a Bíblia esse ano. Já começou a ler esse ano. Fique em pé. Eu gostaria de saber aqueles que não começaram a ler, mas o apelo que eu faço essa manhã, comecem a ler a partir de hoje. E quem está disposto a isso, eu peço para que fique em pé. Não tem outra maneira, viu? Não tem outra maneira de você conhecê-lo. As músicas são tocantes e são bonitas, o louvor é tocante, é bonito, mas não foi a maneira que ele escolheu para se revelar. Os sermões são importantes, são bonitos, mas não foram não foi a maneira que ele escolheu de se revelar. Ele se revela a você através da palavra dele.
E assim como o Espírito Santo inspirou os escritores, creia nisso, viu? Assim como o Espírito Santo inspirou os escritores, quando você começa a ler a Bíblia naquele momento, ele vai estar na tua mente, no teu coração, também te iluminando, também agindo poderosamente. E é dessa maneira que a revelação se dá. Faça um pacto com Deus nesta manhã, de ler a palavra. Mas eu vou ajudar você aqui. E eu vou dividir agora em 3 grupos antes de orar. Pense de maneira rápida aí, viu? Quem acha que vai conseguir ler durante o período da manhã, levante a mão. Da manhã. Eu quero que venha aqui, esse grupo. Vamos mexer aqui um pouco antes de orarmos. Vou dividir aqui na igreja, viu? Manhã vai ficar aqui na frente. Quem acha que vai conseguir ler a Bíblia todos os dias na parte da tarde, que é melhor, vai ali para o meio da igreja ali, ó, um pouquinho. Vamos movimentar aqui um pouquinho. Manhã, tarde. E quem acha que vai ser melhor ler à noite, todos os dias, vai lá para o fundo da igreja lá, viu? O que eu estou querendo dizer a você é que não importa se você vai ler na manhã, ou se você vai ler à tarde, ou se você vai ler à noite. O importante é que você leia. Mas eu dou um aviso para o pessoal da tarde e da noite, viu? Se você perceber que a tribulação do dia acaba te jogando, hoje eu não consegui ler, vou ler amanhã, então você vai ter que mudar o horário. Quem está à noite talvez tenha que vir para a tarde, quem está na parte da tarde talvez tenha que ir para amanhã ou para a noite, mas o importante é ler. Mas vigia, porque as tribulações aparecem. E joga, eu vou ler, hoje eu não consegui ler, amanhã eu leio. Não faça isso. Tem que ser todo dia. Um pouquinho todo dia. Vamos orar. Senhor eterno Deus, nós agradecemos a Ti pela revelação que nos dá a respeito da Tua própria pessoa, do Teu Filho Jesus Cristo, que através do Teu Espírito entregou aos profetas e preservou até os nossos dias, Pai. Pai, os que estão aqui, Pai, tomaram a decisão esta manhã de reafirmarem a leitura ou começarem a leitura hoje, Pai. E nós sabemos, Pai, que o inimigo não se alegra com isto. E que ele cria circunstâncias e tribulações para deixarmos para amanhã. Pai, eu peço ao Senhor que teus santos anjos celestiais acampem-se ao redor de cada pessoa aqui, Pai. Que o Senhor repreenda toda e qualquer tentativa do inimigo em causar tribulação e distração, Pai. E que pela presença do Teu Espírito, Pai, seja fortalecida essa decisão de estudarmos juntos este ano a Tua Palavra, Pai. Batiza-nos com Teu Santo Espírito, fortaleça-nos. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe e Deus guarde vocês, viu, gente? Tem um testemunho breve aqui, ó, para você ouvir. Você tem a oportunidade de ouvir. Olha, minha gente, eu vou contar um testemunho que Deus fez na minha vida. Eu passei 3 meses quase de cama em casa. Fui 4 cirurgião, eu fui com o pé.
minha perna ficou preta até quase no joelho. Meu pé quebrou 3 dedos, já estava quebrado, mas inflamou de um jeito. Aí eu fui no médico, os médicos falavam assim, é para operar, vai tirar a sua perna. Aí eu começava a chorar, minhas filhas estavam comigo, algumas. Aí se me abraçava e... Quando foi, na quarto cirurgião que eu fui, já era para ficar internada. A perna, o pé fedia que nem carniça e doía. Aí tirei muito raio-x, o raio-x do pé. Eles falaram, ó, dona Sebastiana, a senhora fala que o seu pé está sarado, mas olha aqui, um monte de filapa de osso, tiraram vários. E ele disse, ó, essa aqui vai ficar aqui, porque logo, logo a senhora vem para tirar essa perna. Aí eu começava a chorar. Aí eu falei, olha, doutor, vocês são médicos, eu sei que vocês entendem, mas tem um médico para cima de vocês, que é Deus na minha vida. Aí a minha filha fazia curativo 2, 3, 4 vezes por dia, e enrolava uma gaze todinha no meu pé e tinha que trocar, porque não aguentava de tanta secreção que saía. Aí eu falei assim, eu entregando na mão de Deus, faltando uns 3 dias para o Natal, a minha filha, aquela que está ali, falou assim, mamãe, a senhora já sabe, os médicos já falaram, que a senhora vai tirar o pé. Então, a senhora se conforme, e a senhora, depois do Natal, eu creio em Deus que eu não vou tirar essa perna minha, não, porque eu preciso ir para a tua casa, Senhor Jesus. Aí ele foi e falou, aí no dia que eu fui, que era para me internar, aí ele foi e falou assim, olha, dona Sebastiana, eu estava chorando muito, no desespero, e a minha filha agarrada comigo, aí não sei o que foi que ela pinicou o oi para ele parar com isso. Ele disse, dona Sebastiana, a senhora ia ficar internada, mas agora a senhora não vai ficar mais. Você pode comprar esse remédio? Aí minhas filhas falaram, posso. Cada caixa de remédio custava R$500. E fora as injeções que eu tomei, eu não aguentava pisar no chão de jeito nenhum, que era um monte de espinho. A minha filha fazer curativo no meu pé, tirou ponta de osso do meu pé, lapa de osso, assim. E eu entreguei nas mãos de Deus, chorava e me entregava. Aí eu falei com Deus, Senhor, esse ano de 2022, só sabe Deus e eu o que eu estou sentindo, a dor que eu estou sentindo, meu Deus. Mas eu creio em Deus que 2023 eu vou entrar com esse pé sarado. Faltando 3 dias para o final do ano. Já está meio preto, mas tá bom. Eu disse, oh, glória a Deus, aleluia, que Deus é maravilhoso na minha vida. Louvado seja Deus. Estudem a Bíblia. Deus se revela através da palavra. Eu esqueci só de comentar uma coisa que eu sempre falo, né? Pastor, e se eu não sei ler? Bom, aí tem áudio, viu? Não tem desculpa. Ouça a Bíblia. Ouça. Dá para baixar no celular, dá para ver no YouTube, né? Tem lá Cid Moreira no YouTube, ouça. Se não sabe ler, ouça. Não tem desculpa para a nossa geração. Leia a palavra, viu? Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do
e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus.